não é só essa questão. É que na teoria a gente consegue, por meio de máquinas simples, como drones, e por meio de trabalho humano, manter um nível de produção bastante para a gente sobreviver. Porque Não, a gente mas tem. esse trabalho humano aí, isso aí dentro do capitalismo, isso aí tem que ser eliminado o máximo possível na sua produção. Você tem que É por ter isso o que o concorrente, capitalismo... tem que ter trabalho humano. Mas tu não tem Mas, que ter. Teu concorrente tem que ter. Tu não. É assim que funciona. mas é isso, né? Mas para acontecer a agrofloresta, o fim do agro, que com o agro não dá. Entende? A gente não consegue sobreviver com o agro, o negócio como ele está. Entende? Com a quebra do agro e tudo isso, o sistema capitalista tem que recuar. Tá entendendo? Não tem como. Ou o sistema capitalista funciona e tem êxito, ou a gente sobrevive. Saca? Sim. Aí a gente tem que pensar sobre isso. Assim. Aí realmente, grandes escalas, excedente e lucro não vai existir, porque é outro tipo de sistema, é outra proposta de estilo de vida e sobrevivência no mundo. Saca? Eu lembrei de uma coisa agora, isso eu também tive na história Teoria e Crítica da Arte, eu acho que não me engano foi 2, onde a gente... não, História, Teoria e Crítica da Arte, não. História da Arte Brasil e América Latina com o professor Fabrício. Um beijo, professor Fabrício, caso algum dia você veja isso. Mas... Desculpa, não sabia se podia mandar beijo, mas... Não, tudo bem, pode. Momento Xuxa. Um ponto importante da produção tecnológica que a gente tem é que ela não só produz uma única... Ela não só produz um único tipo de cultura, mas ela também homogeneiza a cultura. Ela transforma a cultura em uma coisa simplista dela. Ela não permite biodiversidade dentro de uma própria espécie, por exemplo. O milho, e isso é uma curiosidade interessante, o milho, na verdade, ele é colorido. Ele tem várias cores em uma espiga. Mas o milho amarelo foi um cruzamento feito propositalmente por questões mercadológicas, porque o milho amarelo estava ligado a uma marca específica e isso foi decidido que agora o milho é amarelo e a gente vai cruzar para o milho ficar amarelo com propósito. Eu acho que deve ter sido mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a cenoura, né? Porque tem cenoura de várias cores por aí. Só que aí a Padrão que acabou vencendo, eu acho que é por causa de uma companhia holandesa, acabou sendo a laranja. Vamos comentar aqui, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que comentar aqui a questão, né, da agrofloresta e por que ela é importante para climas que nem... para agricultura, é óbvio, né? Em climas tropicais, meu Deus, o Brasil é um país tropical, né? Acho que tem a ver com a gente, portanto, né? A questão é a seguinte, pessoal, o solo tropical ele é extremamente, quer dizer, infértil não, né? Pobre. Ele é extremamente pobre. Ah, Beck, mas tem um monte de árvore na Amazônia, tem um monte de planta, como é que pode ser pobre o solo? Explicamos. 2 motivos. Primeiro, como tem muita luz solar e água, né? Qualquer matéria orgânica que caia no chão, qualquer nutriente que tenha no solo é transformado em matéria orgânica nova em pouquíssimo tempo. Então, esse é um motivo. Tá? Não tem que ser assim. Se o solo tropical não for pobre, a água vai perder água pela raiz, certo? Ela não vai, ou pelo menos diminuir a eficiência pela qual ela puxa a água para as suas folhas, né? Lembrando aqui, como é que o processo osmótico, né? Aquela coisa... É, isso mesmo, vai de mais concentrado, menos concentrado, tal, tem informação. Vocês lê, quem se interessa pelo termo Ana Primavera, Manual do Solo Vivo, tá? Então, você pega assim, né? Bom, legal. Como é que a planta se nutre? A planta se nutre porque ela solta, né, nas suas folhas e quando ela libera, né, vapor, né, umidade nos seus estômatos, né, que ficam nas folhas, por capilaridade, que é uma propriedade da água, que uma molécula de água puxa a sua vizinha, né, ela puxa a cadeia de água, a corrente de água que passa por dentro da planta e vai até a raiz, para cima, e nisso ela traz nutriente, água, etc., para ela, certo? É por isso que toda né, árvore é uma bomba d'água que retira água do solo. Legal? Legal. Só que o que acontece, né? Se o solo for muito rico, isso não acontece.
Então, quer dizer, ou pelo menos prejudica, né? Então, isso em climas tropicais, né? Em climas, né, quentes e altamente úmidos, como é o caso da maior parte do Brasil, né? Logo, qual é a proposta da agrofloresta? A agrofloresta, a ideia é o seguinte, né? Você vai fornecer para o solo o nutriente que ele precisa para gerar a planta que você quer, no momento exato que ele precisar, sem enriquecer esse solo com um aditivo, certo? Então, você vai plantar, por exemplo, uma planta que fornece, sei lá, vamos usar aqui uma coisa arbitrária, né? Fornece nutriente X, né? Uma planta que fornece nutriente X e precisa de nutriente Y, e outra que fornece, né, nutriente Y e precisa de X. Você vai plantar elas próximas, né? Óbvio que é uma coisa mais complicada, né? De forma que essa planta comece a largar essa substância necessária no solo, e você tenha, né, no momento que a planta for colocada ali a semente, ela vai então ter ali os nutrientes que ela precisa, né? Vai poder absorver. No momento que ela requisitar esses nutrientes para crescer, eles vão ser fornecidos sem que o solo fique, né, enriquecido, causando então a perda de água para o solo, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Certo, tá aí a explicação do grande professor Beck. Eu penso o seguinte, a questão da agrofloresta é uma coisa muito legal, muito bacana. Ao invés de você fazer ali uma monocultura, você faz aí uma pluricultura, né, digamos assim, né, junto com floresta, né, árvores nativas, enfim. Eu acho isso tudo muito legal. Só que, gente, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Primeiro que fazer essas coisas, mesmo numa sociedade capitalista, é muito melhor do que você não fazer nada, né? Eu penso assim. Agora, vale lembrar daquilo que o pessoal sempre fala, né? Ecologia sem revolução é jardinagem, tá ligado? Então, tipo, porra, legal, bacana. Sem consciência de classe. Sim, mas, porra, o pessoal que tá trabalhando na agrofloresta, eles ainda estão sob esse sistema, cara. Entendeu? E aí, se os caras lá do agro quiser lá invadir a terra dos caras, acabar com tudo, eles acabam, cara. Porque eles têm poder pra isso, mano. Entendeu? Sim. É isso. E assim, não é só agrofloresta, né? Tem que ter outras demandas também, senão não vai realmente, atingir a todos nós, né? A agricultura familiar precisa realmente acontecer. Exatamente, porque também a gente também tem que pensar em outros métodos, em outras possibilidades. Assim, lembrando, gente, que a agrofloresta é só um exemplo que eu dei aqui, tá? Tem várias outras coisas que a gente pode fazer também, enfim, pensar também, né? Como eu sempre digo, as lives são mais para trazer questões do que respostas. Então, o objetivo da live é fazer vocês pensarem, quem está assistindo pensar. E aí, o que a gente pode fazer? Entendeu? E a partir disso, a gente se movimentar para realizar alguma coisa, entendeu? É isso, basicamente. Um ponto que eu acho interessante é que hoje em dia o agro ele é o maior financiador de sertanejo, e ele utiliza o sertanejo para manter sua aparência de algo pop, algo mercantil, algo que a gente aprecia. Mas o sertanejo, em grande parte, ele nasceu como uma música de protesto. Tem uma música que meu avô sempre escutava, e que era do Zico e Zeca, que é Grileiro de Terra, que contava a história de um fazendeiro que tinha uma pequena fazenda familiar e ele tinha que lutar contra os grileiros que cercavam que faziam cercamento. É quando você vai roubando terras em volta de uma fazenda, ou comprando essas terras, ou dando um jeito de grilar essas terras, para conseguir que essa pessoa não tenha como escoar a produção dela. Então, ela tem duas escolhas. Ou ela mata todo mundo que está impedindo ela de fazer o escoamento da produção dela, todos os jagunços que você vai mandar, basicamente o seu exército particular,
ou ela te vende o terreno por um preço muito baixo, ela te entrega o terreno, esse tipo de coisa. Então você tinha essas narrativas de cunho social que eram passadas pela música, e hoje essa música, por causa do poder popular que ela tem, foi cooptada por aqueles que faziam esse tipo de coisa.